Provérbios 16, verso 3. Diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo que você fizer, e todos os seus planos serão realizados. Deixe nas mãos do Senhor. A minha Bíblia tem uma versão diferente desse texto. Quero compartilhar com os irmãos aqui, que eu acho que traz até mais impacto na leitura. No mesmo Provérbios 16, versículo 3, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Esse é mais padrão, é mais corriqueiro. Confia ao Senhor as tuas obras, ou deixa nas mãos do Senhor tudo que você fizer, e todos os teus planos serão realizados, estabelecidos, concluídos. Todos os nossos planos. É uma questão de fé. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Não tem como eu e você querermos ter uma vida de relacionamento com Deus se não for através da fé. A única forma de nós nos relacionarmos com Deus, primeiramente, é crendo que Ele existe. Lembra o livro de Hebreus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus, primeiramente tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele é recompensador, dos que o buscam. Segundo o conceito administrativo, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa ou a uma entidade. E o objetivo do estudo da contabilidade abrange tudo aquilo que a pessoa tem, bens e direitos, e tudo aquilo que a pessoa deve, obrigações. Sendo assim, para o cristão, o versículo de hoje nos traz profundas diretrizes para que possamos administrar bem o patrimônio da igreja. Além do conhecimento técnico adquirido através dos anos de estudo, se faz de suma importância colocar nas mãos do Senhor todos os projetos e planos concernentes à igreja e seu patrimônio. Até porque de Deus procede a sabedoria, e o exemplo maior que é o rei Salomão. O Senhor ficou contente com a sua resposta e ficou alegre porque Salomão pediu sabedoria. Irmãos, é muito interessante quando eu começo a pensar naquilo que eu tenho, naquilo que eu poderia ter e naquilo que o Senhor me permite ou não. Ontem nós falamos sobre o dom da riqueza, que Deus dá ele para algumas pessoas, Porque não basta ter riqueza, tem que conseguir aproveitar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E será que Deus gostaria que todos fossem ricos? Será que é da vontade do Senhor que todos tivessem muito dinheiro, que todos tivessem muito patrimônio? Será que o Senhor está realmente preocupado com essas coisas? Irmãos, eu consigo entender que o Senhor, Ele está trabalhando na nossa vida em resposta àquilo que nós estamos dando de resposta ao que Ele fez primeiro, que foi o amor. Parece confuso, mas eu vou tentar explicar de novo o que se passou na minha cabeça aqui. O Senhor nos chamou primeiro, certo? A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. E foi o Senhor quem nos chamou. Foi o Senhor quem nos resgatou. Não fomos nós, mas o Senhor primeiramente. Então, em resposta a esse amor de Deus, nós entregamos a nossa vida, que até isso é com a ajuda do Espírito Santo. Sozinho nós não podemos fazer. A graça de Deus faz esse milagre poderoso na nossa vida. Mas a partir do momento em que nós dizemos, no momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, dando esse sim, dando essa entrega, dando essa plenitude de quem nós somos nas mãos dele, quando nós obedecemos, nós damos uma resposta a Deus por aquilo que Ele nos fez. E essa resposta, ela é cobrada dentro da palavra do Senhor, por inúmeros versículos. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só que aquele povo, aquela promessa de 2 Crônicas foi dita para o povo de Israel, mas quem resgatou o povo de Israel do Egito foi o Senhor. Quem fez uma só nação de um homem, que no caso foi Abraão, foi o Senhor. Ou seja, o processo da santificação do povo de Israel começou com Deus. Mas chegou um momento ali em 2 Crônicas, na época dos reis de Israel, muito tempo depois de Abraão, em que Deus vira para o povo e fala: se vocês se humilharem e buscarem, eu ouvirei. Ou seja, há uma resposta para Deus em relação àquilo que Deus já fez para nós primeiro. E Deus está reagindo a uma resposta que nós já estamos reagindo a um trabalho que Ele fez na nossa vida.
Queridos, eu e você precisamos entender que o Senhor espera de cada um de nós uma resposta. E hoje, em se tratando de patrimônio das coisas do Senhor, das coisas da igreja, nós estamos falando sobre situações financeiras, né? Sobre a mordomia daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Quando nós analisamos essas coisas, dá para pensar o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Como que nós estamos cuidando daquilo que Deus colocou nas nossas mãos? E eu vou muito mais além de bens materiais, eu vou até sobre os nossos filhos. Eu tenho dois, eu tenho a Júlia e eu tenho o Pedro. A Júlia com 12 praticamente, faz agora esse mês. E tenho o Pedro com 6 anos de idade. E eles são patrimônio que Deus colocou na minha vida, mas eu sou porque o Pedro e a Júlia eles serão devolvidos ao Senhor. Devolvidos em que sentido? O Senhor vai cobrar até da forma que eu os ensino. Até o amor com que eu os amo. Por quê? Chegará um momento em que o Pedro e a Júlia, eles se desligarão de mim e da mãe deles. E eles precisarão ter um relacionamento com Deus Pai. Com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Só que a figura de pai que o Pedro e a Júlia têm comigo, essa figura que eu estou projetando neles de pai, pode ajudar ou pode atrapalhar a relação que o Pedro e a Júlia vão ter com o Senhor. Então é óbvio que se eu sou o mordomo dessas crianças, se eu estou as criando nos caminhos do Senhor, é óbvio que eu serei cobrado ou serei recompensado com a alegria de vê-los na presença de Deus. Então tudo que eu tenho, o meu casamento, a esposa que Deus colocou nas minhas mãos para eu cuidar, por mais que hoje tenha muito pensamento feminista, de igualdade, nessa questão de cuidado, de responsabilidade, pela palavra do Senhor, o homem é responsável pela mulher. Pela palavra do Senhor, eu sou o sacerdote, não diz com todas as letras o homem é o sacerdote da casa, mas em interpretação à palavra do Senhor, o homem deve uma satisfação ao Senhor com relação à sua esposa. O cuidado, o exemplo, o carinho. E ele precisa trazer isso e será cobrado pelo Senhor por causa disso. Talvez alguém não creia na forma que eu estou falando, mas é exatamente o que eu entendo biblicamente. Nós, homens, como sacerdotes do lar, que o Senhor estabeleceu, não fomos nós. Não é uma questão de quem tem mais valor de forma alguma, mas é uma questão de prioridade. O Senhor nos colocou como responsáveis dentro do lar pela questão espiritual, pela educação espiritual, pela condução. E quando nós vamos numa igreja, por exemplo, num culto de oração, os irmãos lembram dos cultos de oração? Quem mais nós encontramos dentro das igrejas orando são as esposas. Quem mais nós encontramos fazendo alguma coisa se envolvendo com a obra do Senhor são as mulheres. E os homens, com certeza, serão cobrados por aquilo que não estão fazendo. Os homens serão cobrados pela responsabilidade e resposta a algo que o Senhor os deixou lá atrás. Os irmãos entendem? Os homens serão cobrados por não estarem orando pelas suas famílias, porque isso é patrimônio que Deus colocou na mão dos homens. Isso é patrimônio, isso é mordomia que Deus colocou na mão dos homens, e os homens não estão fazendo o que deveriam estar fazendo. Não estão conduzindo as suas famílias em oração. Sabe? Não estão pegando na mão dos seus filhos e dando o exemplo e levando eles para a igreja, falando, vamos para a igreja, vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Ou quando fazem, dá esse exemplo na igreja, mas dá um exemplo completamente diferente nos lares. E eu vou dizer para os homens que estão ouvindo, todos nós seremos cobrados por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E seremos também recompensados. E qual que é a recompensa? Da parte do Senhor eu não sei, mas só de você ver os seus filhos bem encaminhados na presença de Deus e o seu casamento alinhado com a palavra, já é recompensa suficiente. Porque maior do que isso nós já ganhamos, que é a nossa salvação. O que mais eu espero? Viver os meus dias felizes. O que está escrito em Provérbios, né? O que o homem tem de bom para fazer na terra? Comer, beber e aproveitar os seus dias com a mulher que ama. Olha que interessante. Irmãos, nós precisamos ter consciência de que tudo que nós temos é mordomia. Então cuide bem do que Deus colocou nas suas mãos, que a qualquer momento pode ser tirado de você e colocado em outra mão. Ou se nós sairmos desse mundo, tudo que nós temos vai ficar para trás. Talvez pessoas irão brigar, até se matar por causa de bens materiais que a gente ajunta. Então, nada faz sentido se nós perdermos o direcionamento correto, que é na vertical.
o direcionamento pleno, que é na vertical, é entre nós e o Senhor. A bênção primeiro vem de cima e depois ela se espalha na horizontal. Primeiro Deus abençoa a minha vida, o meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos, meu relacionamento no trabalho, mas primeiro vem do Senhor, para depois que essa bênção se espalhe. Se eu procuro primeiro a bênção na horizontal, eu não tenho a bênção, porque eu não estou colocando isso aqui, ó. Deixe nas mãos do Senhor tudo que você fizer, tudo que tem, os teus planos serão estabelecidos ou serão realizados quando eu coloco nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.